Então eu queria formalmente convidar o pastor Dinário José de Souza para estar conosco, para trazer uma palavra no nosso coração. E eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais hoje sobre teologia através do nome de Deus, né? E assim, para mim, para que eu possa falar do pastor Dinário, é uma coisa mais técnica, né? Pastor para pastor, diretor para professor, mas ninguém melhor do que uma aluna falando do professor. Glória a Deus pela tua vida, Noemi. Para você ressaltou tão importante. É verdade, irmãos, olha, ele traz um pãozinho de queijo mesmo. Ele tem aula no primeiro tempo, minha aula no segundo tempo. Se eu chegar aqui, eu pego um pãozinho de queijo com goiabada. Ele dá uma privilegiada aqui, fez um banquete aqui da mesa do mundo dos antigos, trouxe tâmara, trouxe um montão de coisa. Aqui, o Dinário sempre inventa alguma coisa na aula aqui. Eu tenho certeza que ele vai aqui, com certeza, enriquecer a tua vida com o conhecimento que Deus deu para esse homem. Deixa eu pedir a você, por favor, se você puder ficar de pé, no seu lugar. Estendemos as suas mãos para cá. Eu gostaria nesse momento de estar orando pela vida desse homem, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu servo. Obrigado pela vida e dedicação ao ministério, Pai amado, pastoral. Obrigado pelo coração servido do teu servo, Pai amado. Mas também obrigado pelo zelo, Pai, que ele tem, Pai amado, com a docência, Deus. Com o aprimoramento pessoal dele, Pai amado, para poder enriquecer próximos, os outros, ó Pai amado. Transmitir, Pai, para os seus alunos, na formação, Pai amado, de novos pastores. Eu quero nesse momento entregar o teu servo na tua presença. Abençoa, pastor. Está contigo a palavra. Obrigado, Paulo. Amados, quero saudar a todos, saudar o nosso digníssimo diretor, pastor Paulo Martins, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço as palavras lisonjeosas da irmã Noemi. Irmãos, a minha esposa, a irmã Rosângela, está ali presente. Gostaria que ela ficasse em pé. Minha esposa está comigo, irmãos. Minha esposa. Obrigado. Só porque muitas vezes nós falamos do pastor, esquecemos quem realmente está ao nosso lado e às vezes está até na nossa frente nos ajudando ali, né? Nos puxando, né? Mas é ela, irmãos, que a maior parte do tempo faz uma chipinha para vocês com muito carinho, tá? É ela. Eu sei que quando aluno, a gente tem aquela dificuldade, porque priorizamos comprar o livro, pagar a mensalidade, e às vezes é difícil você ter um dinheiro para um lanche. E eu falei para minha esposa, vamos sempre levar um lanchinho para os alunos, porque eu tive uma vida acadêmica muito longa. Estudei 7 anos no internato, fazendo teologia. Depois eu fui fazer no internato também o mestrado, os módulos, tudo no internato. Então, foram mais de 7 anos. E sempre aquela dificuldade, não é? Então a gente sabe valorizar cada oferta, cada elogio hoje que a gente recebe, não é? E eu quero, sem demorar muito, não é? Trazer um tema aqui para os irmãos, para essa aula magna. Vai ser projetado ali, irmãos. Pode projetar lá. Não é? O tema é Goel Hadam, perspectiva na Missio Dei, no resgate, na vingança lá na Bíblia. Talvez você deve estar pensando que tema proposto é este, não é? O Goel Hadam, perspectiva na Missio Dei, no resgate e vingança na Bíblia. Eu quero trazer como proposta aqui, irmãos, mostrar um personagem que está lá na Bíblia, nos testamentos, que deve também estar em nós e que precisa ser até redescoberto, este chamado Goel Hadam, sendo o nosso Senhor Jesus o nosso supremo Goel Hadam. Quem é o Goel Hadam? É o que redime e o que for necessário use a vingança. E nós vamos trabalhar o personagem chamado Boaz, porque nele
nós vemos ali uma sombra que aponta para a pessoa de Jesus. E então o objetivo realmente é avivar ou restaurar o Goel Hadã, que deve estar dentro de nós, esta vontade de fazer a obra, de remir as pessoas, levar a palavra do Senhor. Esse termo Goel Hadã é uma palavra hebraica, não é? Que significa então redimir ou redenção. E lá na tradição rabínica denotava ali um parente próximo, um parente relativo, um parente que alguém ia pagar um preço para resgatá-lo se ele estivesse envolvido numa dívida. Um caso específico de uma perda foi a linda história de Noemi e Ruth. E toda a Bíblia ela vai trazer este personagem, um exemplo no livro do profeta Isaías, aparece ali o personagem Goel Hadã, o Goel Hadã de Israel, isto é, Deus realmente libertando pessoas cativas, circunstâncias grandiosas. Assim nós podemos ver nas páginas da palavra de Deus esse personagem, e que nós queremos que realmente você possa entendê-lo e assim trazer para a sua vida. Eu quero usar especificamente então o livro de Ruth, que registra ali então um caso literal, não é? Chamado a lei do levir, ou a lei do levirato, ou a lei do cunhado. E no decorrer desta aula, homens que para a metafísica no passado viveram uma projeção natural, mas para nós, entendendo a palavra de Deus, entendemos que aqueles homens realmente viveram o sobrenatural de Deus. O que é então a palavra metafísica? Vem da palavra meta, aquele que vai além. É isso que eu quero transmitir para vocês, alguém que realmente vai além. Porque eu posso dizer para vocês que eu fui aquele que fui além, mas eu digo que ainda estou aquém. Eu quero ir além, mais além ainda, não é? E eu quero trabalhar na física, para que vocês entendam a palavra de Deus mais ainda, não é? Dentro da física, nós vamos usar para projetar, falar melhor sobre esse Goel Hadã, esse Boaz que está lá na Bíblia, que era um homem que saiu de um simples espectador, de um simples coadjuvante, para tornar-se o protagonista de uma linda história na Bíblia. Na física nós encontramos a palavra ato e potência, e nos fundamentos então da física de Aristóteles, visava então mostrar uma mudança, uma metanoia, o que está acontecendo no dia a dia, como é o mundo, como que as coisas se projetam. E assim nós vamos entender que Deus fez com Boaz, e também quer fazer de nós, de um simples ato, tornarmos uma potência. Porque quando nós observamos, lemos na palavra de Deus, exemplo, o livro de Atos, amém, um livro maravilhoso, mas foi o ato deles, mas nós queremos saber dos seus atos, querido. Temos visto alunos novos que estão chegando aqui, que foi um ato de alguém falou de Jesus para você, você estudou a palavra, você foi batizado, e agora você está ali no banco sentado, e de repente você sente que agora tem um chamado na sua vida, e Deus está dizendo: saia do ato dos outros, porque eu quero fazer de você uma potência, eu quero fazer você muito melhor, eu quero que você vá muito além ainda. Então Aristóteles, ele falava de uma mudança que era necessária, e sim, nós entendemos que era na física, porém para nós entendemos que as mudanças, como Paulo falou até para o pessoal de Atenas, falou assim: olha, os filósofos de vocês estão tateando
buscando algo que vocês não conhecem. E para Paulo era tão claro que era conhecer realmente o propósito, a essência de Deus. Então, o ato para nós significa algo que já foi realizado, porém, agora cabe-nos entender que Atos 1:8 está dizendo: vocês recebereis o poder que há de vir sobre vós, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando o ato torna-se em potência, irmãos, é como uma bomba atômica, é o dínamo, é poder, é ação realmente. E lá o personagem Boaz, que é muito interessante ali, talvez ele não soubesse que aquela ação dele de redimir duas mulheres que estavam, uma ali, ambas sem seus maridos, que é uma nora sem marido e uma sogra sem marido, e agora elas buscam então lá na palavra de Deus recursos para saber o que Deus tem para nós, e encontram então o tal do Boaz. E quando a gente vê na palavra de Deus, que é interessante quando a Bíblia diz: o verbo se fez carne, sai de um ato para uma ação. Haja luz, tem trevas, agora tem luz. Então a gente vai observar como isso que é importante entender. Até a física, até a filosofia nos ajuda na pregação do Evangelho. Eu tenho dito para vocês, os alunos que já passaram na minha classe, que nós devemos estar preparados para responder a um professor universitário. Outro dia eu estava fazendo aulas de canto lá na Universidade Federal, bem que era para a terceira idade, eu já estou operando lá, eles abriram uma exceção para eu fazer aula de canto, mas tinha que ir lá fazer a matrícula, e aquele rapaz, o chefe ali, muito incrédulo, ele perguntou o que eu fazia. Eu disse: pastor. Ele fez a cara mais feia ainda, não é? Mas depois de alguma conversa com ele, ele já queria ficar mais de uma hora conversando comigo ali, porque eu comecei a falar do Evangelho para ele usando a própria ciência. Ele falou: eu achava que os pastores fossem uns bitolados, eu achava que todos fossem iguais, o que a gente vê por aí. Então eu quero, o desejo do seminário, que tenhamos pessoas com uma formação com excelência, para que você seja realmente o Goel neste tempo, alguém que esteja realmente empoderado para cumprir o propósito de Deus, sendo de um ato para a potência. E nesta igreja aqui, irmãos, é muito interessante. Quando eu vejo a história desta igreja, eu me recordo de um irmão, nunca esqueci o nome, talvez eu devesse esquecer porque era simplesmente um nome, chamava-se Irmão Jerônimo. Se o Oder teve aí, o Oder sabe quem eu estou falando. O irmão Jerônimo era pai do pastor Walter Barbosa. O irmão Jerônimo estava bem velhinho, mas o irmão Jerônimo tomava um ônibus aqui, ia lá no bairro, saída para São Paulo, saída para Cuiabá, para evangelizar. Aquele bem velhinho, com a Bíbliazinha embaixo do braço. Falei: irmão Jerônimo. Quase que eu escrevi a minha dissertação sobre a vida dele, mas eu não tive condições na época, porque eu precisava de mais elementos, precisava de mais tempo para pesquisa. E um grande exemplo, alguém realmente que deixou um legado aqui nesta quarta igreja. Então, voltando à palavra de Deus, em um ato terrível de desgraça que se encontrava Noemi e Ruth, tornaram-se agora potências ao usar a palavra de Deus. Assim saíram de um mundo desorganizado, porque assim as circunstâncias da vida realmente nos levam a momentos tão difíceis, que nós chamamos perdoe-me aqui, eu equivoquei na palavra aqui. Nós saímos de um caos, tornamos potência e nos organizamos, tornamos-se chamado sintrópica, organizamos o nosso mundo. E ninguém melhor, quando nós lemos esse texto aqui,
da obra que foi realizada na vida dessas duas mulheres, que saem de um simples ato, agora pessoas que estavam até então sem uma nação, pessoas que estavam exiladas, pessoas que estavam em busca de uma outra nação, agora pela natureza, pelo sofrimento, elas encontram uma saída, ir lá na palavra de Deus. E é muito interessante, voltando a falar um pouquinho sobre ato e potência, a palavra que eu queria dizer, a palavra entropia. Irmãos, às vezes tem tanta coisa desorganizada na nossa vida, e quando nós achamos o caminho, e eu falo que Deus fez algo muito grandioso na minha vida, quando adolescente ainda. E o adolescente é cheio de questionamento, você sabe disso, a maioria aqui, eu creio que todos foram adolescentes. Eu tinha 17 anos, eu era professor da escola bíblica, e eu estava num culto à noite, e a menina que estava dirigindo o culto, aquela jovem, ela cantou vários hinos do cantor cristão, ela leu a Bíblia, ela fez avisos, e falou o seguinte: irmãos, o culto vai terminar porque o nosso pregador não chegou. Era um seminarista, vou falar o primeiro nome, chamado Jorge. É certo que alguém aqui queira pregar. Eu falei, eu vou pregar esta noite. Um adolescente fala isso também. Falei, eu vou pregar esta noite. Eu fui lá para frente, irmãos, não sei o que eu li lá. Eu sei que eu li a parábola do filho pródigo. E preguei. Depois que terminou, o vice-presidente da igreja disse: eu não sabia que você pregava. Eu falei, eu também não sabia. Foi a primeira vez que eu fui pregar. Aquele jovem abandonou o seminário, mas depois de muitos anos eu entendi que Deus estava tirando para colocar-me no lugar dele. Foi oportunidade. Quando já com 18 anos eu fui para o seminário. Irmãos, vamos para os textos sagrados então, você deve estar curioso. Primeiro eu quero destacar algo, falando um pouquinho sobre sombras, que eu mencionei no início. Tudo que está na palavra de Deus, irmãos, é para o nosso proveito, sim ou não? Tudo que está lá. Até as genealogias que não gostamos de ler. Para nós entendermos então tudo isto, entendemos as sombras, eu quero ressaltar uma fábula que vocês já devem ter ouvido, principalmente quando as professoras ensinam na escola, aquela fábula indiana sobre os cegos e o elefante. Lembra? Aquele moço ali, um príncipe, reuniu alguns cegos e colocou-os no pátio e trouxe um elefante e pediu para que todos os cegos apalpassem o elefante. E um foi lá, apalpou a barriga, o outro a cauda, o outro a orelha, o outro a tromba e o outro as pernas. E cada um começou então e perguntou, o príncipe queria saber qual era a visão. A visão não, o que eles entendiam, o que era o elefante, como era o elefante, aquele paquiderme. E cada um começou a narrar. O primeiro, ele disse, olha, o elefante, quando esse que passou a mão na barriga do elefante, disse, olha, ele parece uma enorme panela. O outro disse, aquele que apalpou a orelha, ele disse, olha, parece ser um grande leque aberto. O outro que tocou a tromba, deu uma risada e disse, olha, não é nada disto, mas o elefante tem uma forma, as ondulações e a flexibilidade de uma mangueira muito grande, assim é a tromba do elefante. O outro que tinha tocado a perna do elefante disse, olha, ele é redondo como uma grande mangueira, mas não tem ondulações não. E assim ficaram discutindo ali, cada um com a sua opinião. E o príncipe falou, olha, vocês parem de discutir, todos vocês em parte têm razão. O elefante tem tudo isto, mas não é tudo isto. Então, para que a gente possa entender, irmão, tudo que está lá na Bíblia é tudo aquilo,
mas é mais ainda, é mais revelação para nós. Por isso, tenha a sua Bíblia, sempre leia a Bíblia. E você está tendo uma oportunidade grande no seminário, porque nós tomamos aquela palavra lá da medicina para aplicarmos na teologia. Quando você vai pegar sua Bíblia, é como você estivesse dissecando um corpo, um cadáver, parte por parte, para estudar. E assim você vai fazendo, assim os professores vão te ajudando, vão te moldando. Assim você vai ter a mente realmente de Cristo. O texto que eu quero então ressaltar está em Levíticos 25, o verso 25 ao 28, que diz o seguinte, em Levíticos 25 ao 28. Enquanto você encontra, eu pego um pouquinho de água aqui, irmãos. A palavra diz, Levítico 25, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e o resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, verso 27, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Deuteronômio 25, 5 ao 10, diz o seguinte: quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com o homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e receberá por mulher, e fará obrigação de cunhado para ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague. E vou ler até esse versículo. O outro texto em Ruth, que é bem mais conhecido, diz toda aquela drama da vida então de Ruth e Noemi. A Bíblia diz então que Boaz, ele subiu, capítulo 5, verso 1, e Boaz subiu à porta, assentou-se ali, eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Depois você pode continuar a leitura do texto. Então, uma história que eu quero desenvolver, como mencionei, desse Goel Hadam. Agora trabalha um homem que talvez caísse lá numa grande desgraça, porque aquele homem que não queria remir a sua família, ele teria que tirar os sapatos dos seus pés, e aquela pessoa, aquela mulher ia cuspir no seu rosto. E assim ele remiu aquela mulher. Vocês todos conhecem esta história. E de Boaz vem Obed, de Obed vem Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi vem Salomão, e assim até chegar a Jesus. Olha o papel deste homem ali, o Goel Hadam, aquele que redime, aquele que resgata. A lei então foi usada, a palavra de Deus foi usada. Aquelas duas mulheres, tem um negócio aí muito interessante. Para aí, nós somos pessoas que perdemos os maridos, mas a Bíblia diz que alguém pode nos resgatar. Vamos ver o que está lá na Bíblia, vamos ver o que está na nossa lei. E assim a expertise delas, elas encontraram o seu resgatador. E assim agora, de um ato que estava de miséria, de pobreza, elas entendem que Deus tem um projeto para suas vidas, e assim
mesmo aquela mulher sendo uma estrangeira, entra-se na linhagem de Jesus, um fato, assim saindo de um ato a uma potência. E assim nós entendemos como que foi importante, como que Deus organiza as coisas para nós. Assim, Deus também quer organizar a vida dos alunos aqui. Há um tempo atrás, ano passado, quando começamos a dar aula, olhei aqueles alunos, né? Meu Deus, que será desses? E esses que agora estão no terceiro ano, estavam feinhos, sabe? Mas estão bonitos agora. Sabe por quê? Deus vai organizando. Quando eu vejo vocês lá na biblioteca estudando, nossa, eu fico maravilhado. Quando eu vejo vocês perguntando, vocês crescendo, eu falo, poxa, está realmente havendo uma sintropia, as coisas estão sendo organizadas a cada dia na vida ali dos alunos. E nós, os professores, ficamos maravilhados com isto. E assim, irmãos, não sou diferente. Quando eu cheguei também no seminário, eu achava que sabia alguma coisa, mas não sabia nada. E assim alguém foi me moldando, me ajudando para que eu pudesse ter a minha formação acadêmica. Porque nós vamos entender algo que eu quero destacar primeiramente, irmãos, nesta noite, que eu quero destacar para que cada um possa entender o propósito. Pode projetar ali, fazendo um favor, primeiro destacar que o Goel Hadam Boaz, como sendo uma soma das coisas que em Jesus torna-se a realidade. Eu já tinha trabalhado esse tópico, que algo acontece quando nós entendemos, irmãos, que tudo que está lá na palavra contribui para nós. Você vai ler ali, até as vírgulas, você vai achar muito interessante. E há um tempo atrás eu fiz um exercício de loucura, porque eu falei, eu quero ler a minha Bíblia. Eu achei que eu estivesse até fazendo loucura, porque semana passada também um pregador foi lá na minha igreja, me humilhou quando ele disse que já leu a Bíblia 50 vezes. E ele não é pastor. Não vi nenhum pastor ler a Bíblia 50 vezes. Mas eu fui ler a minha Bíblia em várias línguas. No italiano, no francês, no inglês. Aquilo foi me moldando, fui aprendendo mais. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer algo diferente. Eu vou resumir a minha Bíblia agora. Eu resumi todo o Antigo Testamento até recente agora, e o livro de Apocalipse. Eu parei. Comecei a ter um problema na visão. Né? Fui ao médico, eu tive que parar. Mas depois eu vou retomar. É interessante você ler e resumir a sua Bíblia. Aí você vai descobrindo promessas que Deus tem ali para você. Assim foi o caso de Ruth e Noemi. Então elas pegam aquela lei. Opa, tem uma lei aqui chamada lei do Levir, a lei do Levirato. E diz que alguém pode nos resgatar. E assim foram. Aí agora eu quero destacar um outro tópico ali, queridos. O Goel precisava ter alguns requisitos. A pessoa para ser um Goel já tem alguns requisitos. E eu falo que para ser realmente um Goel, para você ser aquele pastor aprovado por Deus, tem que ser um pastor que conhece a palavra de Deus. Pessoas como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, cuida de si e da sã doutrina. Pessoas que cuidam de si. E assim nós vamos observar no texto, na palavra, que os requisitos para que fosse o Goel Hadam lá na Torá, primeiro requisito que a pessoa tinha que ter, irmãos, ser um parente de quem queria resgatar. E foi exatamente, encaixou-se, porque foi até uma pessoa e o cara disse, não quero. Então toma uma cusparada no rosto e me dá seus sapatos aí. É assim que a lei dizia. Foi então até Boaz. Boaz era
Boaz. Então Boaz era o parente próximo. E eu trago aqui a palavra do nosso Supremo Jesus como aquele que nos resgatou, nos remiu, como sendo o nosso parente. Jesus era nosso parente? Eu já vi isso na Bíblia, irmãos, que Jesus era nosso parente. Eu sei que alguns aí têm sangue de judeu sem saber, né? Alguns nomes aí é descendente de judeu, né? Pereira, Ferreira, Oliveira e tal. Mas não é bem isso não. Quando a gente lê genealogia, Lucas capítulo 3, vai falar, Jesus era filho de José e Maria. E vai voltando. Quando chega lá no finalzinho da Bíblia diz, e era descendente de Cainã, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Adão direto de Deus. Então, ele é meu parente. Então o cara tem condições para me remir. Mas esse Goel tinha que ter posses, e Boaz tinha posses. Sabe que o nosso resgatador, Jesus, tem posse, irmãos? Tem posses? Amém. Sim, aleluia, né? Tem posses. E a gente, para saber se realmente tem posses, irmãos, chama-se poder. E recebereis o poder que há de vir sobre vós. E para fazer a obra, irmãos, nos campos, dentro da nossa cidade, nos bairros, se você não tiver consciência do poder que Deus te deu. Outro dia eu passei por um momento, a minha esposa e eu, meio assim constrangedor, fazendo um trabalho lá dentro da vila do Inhanhá. Aquela vila, irmãos, é uma benção, Inhanhá. Vai lá, que é tanto de jovens assim no meio da rua, uma alegria, todo mundo vendendo drogas, não é? Eu tenho uma vantagem, irmão, sempre eu digo, eu passo ali qualquer hora da noite a pé, não tem problema entrar dentro do Anhá, porque muita gente, aquele é o pastor, respeitam o pastor. Seguael Radar, respeitar o pastor. Minha esposa e eu estávamos fazendo uma ação social neste frio, daqui a pouco chega um monte de motos, polícia tem um lugar ali chamado Sobrado Queimado, umas 30 ou 40 pessoas dentro de um lugar terrível, e a polícia chegou, todo mundo sai aí para fora, a polícia toda armada, com armas em punho, todo mundo sai daí de dentro, e eu fiquei assim, né? Todo mundo saiu, o policial olhou, deu batida lá, não encontrou nada, o policial estava assim, eu falei, todo mundo fica aqui, quieto aqui, falei pessoal, todo mundo aqui, né? O policial, falei pessoal, vamos orar. A minha esposa e eu estamos fazendo um trabalho social aqui, estavam recebendo as coisas. Sabe, irmãos, foi interessante que a polícia ficou ali até terminar a oração. A polícia ficou ali com a gente. A polícia foi embora, nós continuamos ali. E eu fiz um propósito na minha vida, irmão, não é para me exaltar, para a glória de Deus. Falei para eles, vocês me encontrando andando na rua, chega e fala, pastor, quero ganhar um abraço do Senhor, eu quero ser abraçado pelo Senhor. E naquela noite eu abracei todos eles, e olha que tem pessoal sujo, pessoal doente, prostitutas, travestis, e nós ali abraçamos a todos, dizendo que amamos aquelas pessoas para resgatá-las. Um tempo atrás, ia na escola bíblica e não queria entrar lá na escola bíblica. O Lucas, ele apresentava com o nome social, o Lucas, um travesti, ia lá pedir alguma coisa, um passe de ônibus, eu nunca neguei de ajudá-lo. Certo dia, o Lucas foi lá, eu não estava, minha filha que o recebeu, e ele disse, fala para o pastor uma coisa, eu era fulano, meu nome social, agora eu sou o Lucas, mas eu quero falar algo aqui para você, fala para ele, eu não sou mais travesti, fala para ele uma coisa que foi muito importante, parece pouco, o
abraço que eu dava nele, num travesti. Na porta da igreja, pastor abraçando travesti, irmãos, é feio, não é? Não é? É feio, o pastor está abraçando. E os travestis na porta da igreja. Ele falou, olha, o pastor realmente demonstrou que me amava como um pai. Observe, irmãos, como o nosso papel, ele é muito importante, porque aquele dali é um parente nosso. Aquele dali é um parente nosso. E este resgatador, irmão, devia ter conhecimento dos direitos e deveres, e Boaz tinha todo o conhecimento dos direitos e deveres. Assim, cada um de nós devemos conhecer a lei, direitos e deveres, responsabilidades, como cidadãos, como cristãos, como aqueles que realmente pregam a palavra. E eu quero destacar, ainda que este Goel, e deve ter condições, irmãos, de mover um exército, se fosse necessário, para tirar o poceiro da terra. Era um caso específico lá, alguém que tinha comprado aquela terra e o tempo já estava vencido, já vencendo, e aquela terra pertencia realmente aos ancestrais de Noemi, mas ela não tinha condições de resgatar aquela terra, e agora Boaz tem recursos para remir a sua família. O Boaz, irmãos, este que resgata, o Boaz Hadam, é este que tem autoridade no nome de Jesus. É este que tem autoridade de invocar o exército do Senhor para fazer algo tremendo acontecer. Você tem autoridade sobre a sua vida. Amém? Você tem o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Por isso é importante o seu papel como o Boaz para os nossos dias, o Goel Hadam. E este, então, é o exemplo para nós. E na pós-modernidade hoje, irmãos, nós temos visto grandes Goels que estão por aí. Eu quero ressaltar aqui pessoas, nos nossos dias hoje, na nossa cidade. Marcos Ritt, trabalhando com os presos ali nas cadeias aqui de Campo Grande, faz um trabalho brilhante. Quem aí conhece o pastor Marcos Ritt? Vocês conhecem? Quem conhece a irmã missionária Isabel, resgatando as presas ali? Quem conhece a irmã? Levanta a mão. Já não é todo mundo. Conheça então a irmã missionária Isabel. Vocês conhecem o pastor Uberlan Coronel, servindo nas ruas da cidade, aos sem-tetos, dependente química, aqui na nossa cidade? Vocês conhecem o pastor Uberlan Coronel? Alguns conhecem. É o pai da Noemi, que estava aqui dirigindo o trabalho. E nós temos, irmãos, belos exemplos na nossa dia a dia aí. Talvez as citações não são muito boas, mas eu posso citar pastor, ou melhor, padre Júlio Lancelotti, pessoas como já um bispo católico, Dom Evaristo Arnes. Podemos ver pessoas que já não foram assassinadas, como a Doris Steng, aquela missionária americana que foi morta defendendo ali os povos, as terras para os sem terras ali no Pará. E Deus está chamando hoje você para fazer a diferença na sociedade. Ontem uma menina na igreja, uma criança mesmo, falou: pastor, você quer ser meu pai? É duro, não é? Pastor, o senhor quer ser meu pai? Eu não tenho pai, ela falou. Eu chamei a minha esposa e falei: amor, está querendo que nós sejamos os pais dela, né? A gente fica pensando que as crianças dentro da favela mesmo, e as maiores, não, já é o nosso pai, não, tem que ser o seu avô, não, já é o nosso pai. As meninas ali da favela, aquelas crianças que chegaram na igreja um tempo atrás, a gente ia dar uma boa noite, as crianças rediam, sabe por que? Crianças que foram abusadas, irmãos, crianças usadas pelo tráfico, crianças vendidas, chegando à nossa igreja, aquelas pré-adolescentes, e agora chega, abraça e tudo, porque elas estão sentindo a figura ali na igreja dos homens e das mulheres, que são verdadeiros Goel Hadam para elas, que estão redimindo, que vai vingar também, se for necessário, em defesa delas. Assim,
Ruth e Noemi personifica, irmãos, a viúva, o órfão e o estrangeiro, que é alvo também para o nosso trabalho na nossa cidade. Está sendo uma experiência legal lá na igreja. Tem os moçambicanos agora, estrangeiros lá na igreja. Tem os venezuelanos ali na igreja também. E é muito bom a gente entender o propósito que Deus nos chama para este tempo, para fazer missões. Porque na missão de Deus, irmãos, na Mission Day, Ele está chamando para você fazer missões ao lado dele, como disse um famoso missiólogo chamado Valdir Sternagel, em missão com Deus. Todo dia, quando você entende, eu estou em missão com Deus, assim, você se sente um verdadeiro Goel. Eu estou resgatando, eu estou fazendo o papel que Deus chamou para eu fazer. Porque eu acredito, o último tópico que eu quero destacar. Volta fazendo um favor, o último tópico. Os requisitos. Perdoa-me, eu esqueci de anotar ali. O Goel Hadã, irmãos, que na pessoa de Jesus, que um dia vai julgar. Esse será o Goel Hadã, aquele que vai usar da vingança em defesa dos mártires. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar que debaixo do altar ali tinham almas clamando: até quando vai vingar por nós, Senhor? Não pensem os pecadores, não pensem aqueles que não se arrependem, que um dia não serão vingados. Não pensem que nós não seja o papel nosso de denunciar o pecado, de estarmos na sociedade cobrando os direitos da criança, do órfão e da viúva. Não pense que não seja esse o direito da igreja, porque assim fomos chamados. Assim fomos chamados. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O Goel que julgou aquele povo no tempo ali do dilúvio. O Goel que julgou Nadab e Abiú, o Goel Hadã que julgou o Egito. Na história, os irmãos viram isto, introdução à história, vocês aprenderam isto, como que Deus julgou o Egito. Este Deus, o nosso Goel, também vai julgar a todos. E Ele quer que estejamos Goel ao lado dele, fazendo missões ao lado dele, para a glória do nome dele. E concluímos dizendo então, o Goel Hadã, o vingador que se manifestará, não deixará apagar a memória dos mártires. Pode sofrer pelo Evangelho, querido, porque Deus não deixará, não vai esquecer daquilo que você faz pela obra dele. Vale a pena servir ao Senhor. Ano passado, um nosso missionário na nossa igreja, os irmãos lembram aquele acidente que aconteceu com os jovens da Jocum, que morreram 3 jovens, um era da nossa igreja, aquele jovem com 22 anos, nossa, aquele jovem realmente, cada vez que eu conto essa história eu tenho que estar chorando, não é para eu chorar, não é, né? Cada vez que eu conto a história dele, um menino, só 22 anos, fazendo a obra, coração grande na obra, assim, tremendo. Aí nós recebemos essa semana passada, e vai estar no podcast nosso, sem ser próximo domingo no outro, um casal que, já conversei com o Paulo, que cuida de uma creche ali em Moçambique, estudou aqui, o Alberto Caixote e a esposa, alguns aqui o conheciam. E eu falei, Alberto, eu quero falar algo aqui para você, que a igreja, a minha família, nós vamos empenhar, nós queremos, o que está precisando lá? Ele falou, pastor, nós estamos tendo aula com as crianças dentro da cozinha,
Falei, meu Deus, aula dentro da cozinha, está fazendo comida e está tendo uma classe dentro da cozinha. Eu falei para ele, veja quanto isso vai custar lá, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer todo o empenho para construir uma sala ali, e a sala vai chamar David dos Santos, é o nosso missionário que morreu. Sabe por quê? Por causa desse versículo. Memória dos mártires. Pessoas que realmente sofreram pelo Evangelho. E assim, vale a pena servir. Deus te chama para ser o Goel Radan nessa geração. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor diretor, pela oportunidade.